Boa noite, amém? Ficar de pé com Jesus, amigos. Você se apresentar os visitantes? Tem um visitante nessa noite? Amém? Tem um casal, que Deus abençoe. Tem alguém? Tem uma irmã ali, que Deus abençoe. Tem um jovem ali. Amém? Vamos falar os 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome. Você que está perto dessas pessoas, dá um abraço nele aí e fala assim: você é importante aqui nesse lugar. Você não falou nada, só sobre telepatia. Bem, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24. Amém? Pode se encontrar no Lucas 24? Amém? Amém? A igreja está aqui, amém? Amém? Aleluia. Olha para o irmão assim: não espere o partir do pão para enxergar Jesus. Amém? Amém. Vamos repetir? Eu não posso esperar o partir do pão para enxergar Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ele responde: que coisas? Perguntou: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, totalmente poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido dele uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Fala para o teu irmão: ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Até aqui, amém, irmãos? Amém. Senhor, na tua presença, te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos revela, nos dá. Possamos, Senhor Deus, nessa noite ser impactados, ser transformados com a ministração dessa noite. Começando por mim, Pai. Perdoa então todos os meus pecados. Peço a Ti, Senhor Deus, se for da Tua vontade de curar, que o Senhor cure. Se for da Tua vontade de revelar, que o Senhor revele. Mas que não venha ser feita a minha vontade a partir de agora. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. É o que louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Ti. Amém? Olha, você está dando glória a Deus bem alto, hein? Irmãos, essa palavra é uma palavra assim, interessante, né? Eu passei praticamente a tarde toda dando uma meditada nessa palavra. E na nossa caminhada cristã, nós acabamos vivendo aquele processo de altos e baixos. Agora eu falar assim: altos e baixos. E às vezes a gente não entende por que nós vivemos esse processo de altos e baixos. Dando uma olhada nessa palavra, essa pessoa aqui com o nome de Cleopas, ou em algumas versões, de Cleófas. O que acontece? Quem era esse cara? E eu comecei a dar uma olhada de uma forma diferente quem era essa pessoa.
Essa pessoa era um discípulo de Jesus. Ele não fazia parte dos 12, porque Jesus só não teve 12 discípulos, ele teve mais discípulos, e ele andava com Jesus, ele conhecia as obras de Jesus. E quando aconteceu, porque ele era um judeu, quando aconteceu o que aconteceu de Jesus ser crucificado, o que aconteceu com ele? Fala para o teu irmão, ele teve uma grande decepção, ele teve um grande desânimo. E nas nossas vidas, como servo de Deus, não é diferente, amém, irmãos? Você confessa Jesus na tua vida, achando que vai ser tudo mar de rosas. E aí começam aquelas confusões diárias sobre as nossas vidas. Essa pessoa, ela sabia que aquele homem era o Messias. Ele ouvia, ele conhecia o Antigo Testamento. E aí, na verdade, quando ele vê aquele homem morto, totalmente ali bagunçado, o que eles fazem? Eles saem daquele lugar. Vamos repetir comigo? Eles saem de Jerusalém. Eles saem de Jerusalém e vão para onde? Para uma aldeia chamada Emaús. Alguns teólogos dizem que ela ficava a 7 quilômetros de Jerusalém, outros dizem que é 11, na minha versão aqui está 11, outros dizem que é 15, né? Mas isso para a gente não interessa. O que interessa é que eles saíram da presença do rei, porque talvez eles falaram assim: não adianta mais nada, ele morreu. Ele é Messias, mas ele morreu. E aí aqueles dois vão caminhando juntos, com um semblante de tristeza, falando: poxa, nós acreditávamos tanto que ele era o Messias, e não era, ele morreu. Ele morreu e ainda roubaram o corpo dele, como falaram as irmãs. E agora, o que nós vamos fazer? Não sei qual deles foi, mas um deles deve ter falado: vamos retornar para Emaús. Fala para o teu irmão assim: é bom você estar no caminho de Emaús. Pastor, mas por que é bom estar no caminho de Emaús? Porque no caminho de Emaús a palavra de Deus diz assim, que Jesus aparece para eles. E a Bíblia começa a falar que Jesus começa a conversar com eles, falando assim: do que vocês estão falando aí? O que vocês estão falando que eu não estou entendendo? E aí eles começam a contar a história. Poxa, você parece que não sabe o que aconteceu, você é um dos visitantes que parece que não sabe o que aconteceu, porque ele morreu. E aí Jesus, trazendo aqui para o contexto mesquital, né? Ele diz: irmão, estava escrito já no Antigo Testamento lá, vocês não são judeus, vocês não conhecem. O que está esperando, meu irmão? E aí eles param de uma forma, o quê? Assustada. Fala o teu irmão: é bom você se assustar de vez em quando. E aí eles ficaram ali, como diz, né? Eles ficaram naquele impasse. Mas vamos entender um pouquinho. E isso faz parte da nossa vida no cristianismo. Agora, por que acontecem essas coisas na vida do crente? Porque na verdade, você sente Jesus, mas não consegue enxergar Jesus. Se você perguntar para qualquer religião quem é Cristo, todo mundo conhece. Na macumba é Oxóssi. Jesus Cristo é Oxóssi. No catolicismo chamam de Cristo aquele que está morto na cruz. Mas no protestante, ele ressuscitou e vive para sempre. Aleluia! E é dele que eu quero falar para ti nessa noite. Porque na nossa cabeça, nós temos um Jesus morto. Mas aí ele aparece ali no caminho, aonde? Falando com aqueles discípulos. Aleluia! Falando com eles, sabe, conversando. Talvez você chegou aqui nessa noite sem ouvir nada, meu irmão. Mas ele vai falar contigo nessa noite em nome de Jesus. Você vai ter ouvido para ouvido. E aí eu começo a entender a palavra de Deus. Eu começo a entender por que o Senhor Jesus me chamou. Ele não te chamou para ser um pangaré, meu irmão.
Ele não te chamou para você estar na inércia. Ele te chamou para você voltar para Jerusalém. Ele fala para eles: vamos, vem. E ele vai conversando. A Bíblia diz assim, depois a gente lê esse texto, mas eu estudei muito hoje, irmãos. Eles estão andando, eu acho que eu nunca ministrei esse texto. Eles estão andando e já estava bem próximo de onde eles tinham um ponto de referência. E Jesus foi embora. Fala para o teu irmão: você não deixa Jesus ir embora não, meu irmão? Não. Pega ele. Pega o cara nessa noite, meu irmão. E aí eles vão andando assim, e Jesus também, chega aquele momento que eles param, Jesus continua: ei, meu irmão, vem aqui, rapaz, pousa conosco nessa noite. E aí sabe o que acontece? Jesus começa a ministrar a ceia para eles. Talvez você nunca ouviu o que eu vou falar. Essas duas pessoas, esses dois discípulos, foram os primeiros discípulos a ver Jesus depois da ressurreição. E aí eu comecei a me questionar por que foram os dois. E eu vou te falar nessa noite porque ele apareceu para os dois. Deus começou a me trazer uma revelação hoje à tarde, dizendo que ele apareceu para aquelas duas pessoas porque, em primeiro lugar, elas estavam preocupadas com aquilo que tinha acontecido. Em segundo lugar, eles não estavam jogando nenhum tipo de conversa fora. Eles estavam posicionados, obedecendo o que o mestre havia ensinado para eles. Aleluia. Anda em 2 e 2. Amém? E você vai entender mais algumas coisas. Esse nome Amaus, irmãos, ele corresponde a uma localidade na Palestina, onde alguns desesperados voltaram a encontrar esperança. Fala assim para o teu irmão: Emaús é sinal de esperança. Irmãos, eles estavam desanimados. Eu não sei como você está nessa noite, eu não sei o que você passou. Hoje é dia do negretê, amém, irmão? A consciência dele. Todo mundo aí ficou numa boa. O pessoal que nem foi trabalhar hoje, porque era um dia dele. Vai em casa. Se deitou na rede lá, meu irmão, a mulher me é da consciência dele. Talvez hoje você pegou isso como um feriado, mas eu peguei o dia de hoje para entender o que é ser um discípulo. O que é buscar a intimidade com Deus. E Emaús significa o quê? Lugar de desesperados. Amém, irmãos? Esse nome, para crente ou não crente, dá a conotação de convicção de um só amor. Quando você está desesperado, você sempre vai no socorro de alguém. Quando você está no sufoco, você sempre vai procurar alguém para poder se desabafar. E é muito legal quando você quer se desabafar, aquela pessoa não quer te ouvir. Não é gostoso? Você quer se desabafar, aquela pessoa: pô, agora não dá, não tenho tempo. E aí o que você faz? Você vai para o teu banheiro, meu irmão, e começa a falar assim: eu preciso me matar. Fala para o teu irmão: quem se mata é fracassado, meu irmão. Quem se mata é covarde. E aí você começa a entrar naquele desespero: não aguento mais, eu preciso falar com alguém. Fala para o pai, porque ele está no caminho de Amaús querendo te ouvir, meu irmão. Aqueles dois estavam decepcionados. Já viram pessoas decepcionadas batendo papo? Né? Como é que é? Cabeça baixa, detonado, arrebentado. Tinha que andar 7 quilômetros, cara. 7 quilômetros é exatamente desse ponto
aos pontão da barca, lá em Sem Carvalho, para 7 quilômetros. Vai pegar você sentido grau. De carro tu já reclama porque não quer semáforo agora. Até então é pior ainda. E aí eles não, falando, poxa, não acreditava que ele é Messias, e ainda não foi ele. E agora, o que a gente faz? Ah, mas ele vai vir na segunda-feira. A Bíblia diz que ele virá, que ele vai vir. E eles andando, batendo aquele papo, meu irmão. Não estavam falando mal de ninguém. Não falavam nem mal de Jesus. Porque eles conheceram Jesus. Mas eles deviam estar se desabafando muito. Quantos não entenderam? Diga amém, irmãos. Emaús, um caminho de vida e esperança. O relato dos discípulos de Emaús nos ensina a reconhecer nos caminhos da vida a presença de Jesus Cristo, sendo o nosso único que pode mudar nossa trajetória. Eu quero que você dê uma sacudida gospel no teu irmão. Fala assim: ô meu irmão, nesse dia do degredê, tu vai mudar a trajetória da tua vida. Vai mudar. Sabe o que é mudar a trajetória? Eu estou vindo, de repente. Já aconteceu isso com vocês? Você está andando por um lugar, de repente eu vou por aqui. Quando eu era espírita, eu falava assim: uma grande força me levou a mudar de endereço. Aquilo que te muda de endereço é o Espírito que habita em você. Aleluia! Amém? E quem é esse Espírito? É Jesus Cristo. Olha o teu irmão, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que habita em você. O caminho de Emaús é um caminho de afastamento de Jerusalém. Quando você se afasta daquilo que Deus te pediu para você não se afastar, irmãos, tem duas opções. Ou você se posiciona verdadeiramente, que é bom a gente estar num período no deserto, ou você se descama de uma vez. Por que tem crente que balança tanto na casa de Deus? Porque são crentes dependentes, são crentes doentes. Crentes que parece que uma igreja evangélica é delivery, como se entregasse pizza. Entregadores. Mas nós não viemos aqui para entregar. Nós viemos para trazer as boas novas, irmãos. Aleluia! E as boas novas é falando da tua libertação, falando da tua restauração. Mas eu me torno muito dependente de pessoas. Eu preciso ter alguém aonde eu tenha como uma referência. E a nossa referência tem que ser Jesus. É o louvor que diz, né? Ao único que é digno de receber a glória e a honra, a força e o poder. Né? Por quê? Fala para o teu irmão, ele é único. Fala para o teu irmão, ele é único, meu irmão. Mas nós não conhecemos essa unidade, esse Jesus. Nós pensamos que nós conhecemos. Nós até falamos com Ele através de oração, mas nós não conseguimos vê-lo. Qual o motivo daqueles discípulos se afastarem dos outros? Eu vejo, pastor Espírita, como uma decepção, uma tristeza, ou pensarem em desistir do seu chamado. Você pega esse texto, você vai ver que Jesus não falou para eles: ei, sai de Jerusalém, vai lá para Emaús. Jesus não fala isso para eles. Eles tomam uma decisão. E o que eu quero falar para você nessa noite? Não toma decisão sem direção. Não faça determinadas coisas sem compartilhar com alguém. Por que a gente quebra a cara muitas vezes? Porque eu acho que foi Deus que falou comigo.
Deus só não fala com uma pessoa, Deus tem que falar com todos. Poxa, se você é casado, você toma uma decisão, não, foi Deus que falou, esse Deus tem que falar com a tua esposa também, e vice-versa, porque a Bíblia diz assim, que cordão de duas dobras. Amém? Amém. Vale dizer neste ponto que às vezes acontece a mesma coisa conosco, balançamos por determinado tipo de atitude, mas lá no versículo 24, no 17a, o que diz? Vamos lá. Vou ler a A e a B para vocês. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Por que eles pararam com o rosto entristecido? Você sabe, totalmente ali entristecido. Eu quero que você repita comigo: decepção. É o que eu estou sentindo hoje. Sentimos decepções com as coisas. Ficamos decepcionados com situações. Hoje eu li a matéria de manhã cedo, fiquei decepcionado com a cidade do Guarujá, o número de criminalidade que está aumentando. Fico triste. E aí eu estou no caminho de Emaús. E Jesus? Cadê? Cadê Cristo? Então conto o que passou, uma esperança totalmente ali frustrada. Eles não veem um sentido totalmente ali no positivo da paixão. Irmãos, os judeus naquele período, eles tinham como crença, e é um negócio que eu já sabia, e hoje fez dar uma refletida. É bom a gente dar uma história disso, que a mente dá uma funcionada. O judeu, ali na esposa, naquele período, todo mundo que morria, eles aguardavam até o terceiro dia. Porque no terceiro dia, a alma dele ia embora. Fala, teu irmão, cuidado com a alma que vai embora, meu irmão. Cuidado com a alma que vai embora. E aí, eles tinham isso na cabeça. Então, aquele judeu também tinha isso, eles eram judeus. E ele estava aguardando o terceiro dia. Deu o terceiro dia, não aconteceu nada. Opa, não é esse o Messias. Vamos embora. Fala para o teu irmão assim: enquanto há fôlego, há vida. Talvez ali naquele momento ali já tivesse visto o que era para ter visto. E aí ele pega, se direciona e ir embora. Aqueles discípulos sentiam respeito por Jesus como um homem de Deus, mas após a sua morte, relutavam em chamá-lo de Messias. Eles conheciam aquele Jesus só de estar vivo, mas depois da ressurreição eles não conheciam mais Jesus. E pastor, por que eles não conheceram Jesus no caminho de Emaús? Fala para o teu irmão assim: porque quando você vai para a glória, o teu corpo verdadeiramente é transformado. Quando eu confesso Jesus verdadeiramente sobre a minha vida, o meu corpo ele é transformado. Meu irmão e minha irmã, se você ainda não teve uma transformação até mutante no teu corpo, você não entregou tua vida a Cristo verdadeiramente. Se o teu comportamento, se as tuas atitudes ainda é do velho homem, você ainda está no caminho de Emaús. Eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar as minhas atitudes. Senão eu permaneço do mesmo jeito. Cara, eu tenho certeza que esses caras ceiavam. Eu tenho certeza que esses caras estavam lá na ceia junto com os 12. Porque não foi uma ceia particular, não era ceia, estava aberto para todo mundo. Devia ser um restaurante lá. Estava todo mundo lá. Quero beber, estava todo mundo bebendo. Comida barata. Estava todo mundo lá, meu irmão. Eles conheciam, sabia tudo, cearam com Jesus. Fala para o teu irmão: você ceia, você é? Você vem para o culto, não vem? Fala: por que não se transforma, crente? Talvez, naquele momento, já estava vivendo aquele mesmo período que vive a igreja evangélica hoje.
Jesus vai te impactar nessa noite. Ele vai te tomar pela mão, irmãos. Hoje eu ouvi um louvor que tocou aqui no final, quase no final, que ele vem saltando pelos montes. Sabe o que é isso? A corça. Não existe, preste bem atenção, a corça é um animal que tem na Palestina. Quando ela corre, ela não vê obstáculo. Pastor, eu não entendi. O Senhor vai vir te abençoar hoje sem obstáculo. Amém. A corça diz que quando a corça anseia por água, ela não para, irmãos. No meu tempo isso era vula. Hoje é ligeiro. Alta velocidade. Porque ela está em cima por água. Vamos lá. Não vamos demorar muito não. E aí Jesus, no capítulo 24, no versículo 25 ao 27, Jesus começa a falar da palavra de Deus. É a primeira coisa que ele começa, o quê? Acendendo a esperança onde está a escuridão. Ali no coração dos discípulos existe uma escuridão. Fala como é que está o teu. Olha o teu irmão, fala assim: o teu coração está escuro, meu irmão. Jesus os guia em uma leitura no sentido de paixão das Escrituras ali. Ele entende que era necessário que o Messias ele padecesse de verdade. Quando você começa, e eu gosto muito de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que quando começa a ministrar, irmãos, eu entro dentro da Bíblia assim. Ele começa a falar sobre o povo da Palestina, é como se eu fosse lá na Palestina. Outro pastor que eu gosto muito de ver até ministrar, J.B. Carvalho, né? São pessoas que estão pregando, você invade a Bíblia, você começa a entender. E aqui foi Jesus, com eles, começou a trazer uma mensagem ali para eles. E eles começaram a acender novamente a chama. O coração começou a ferver, o coração começou a bater. Meu irmão, o crente, o coração dele tem que estar batendo 24 horas por dia. Tem crente que só sente arrepio aqui dentro da igreja. Tem crente que só quer falar em línguas dentro da igreja. Aí fora é um limbarudo. É dentro da igreja que você tem que ser cheio da presença, amém? Não fala não. É 24 horas por dia. Até o meu dormir eu tenho que ser crente, irmãos. O que você vem sonhando? Com sonhos eróticos? A moça que vai na praia, que hoje virou um festival, eu chamo de sutiã, aquele que nós usamos aqui em cima. Um festival de todo mundo andar de sutiã aí, porque chegou o verão. Isso aí te abala? Isso aí te deixa violento? Vai se converter. Coloca a tua mente para pensar. Comece a estudar a palavra. Será que passa uma moça, você olha e olha com os maus olhos? Como é que está o nosso comportamento como crente? Como que eu vou ouvir a voz de Deus se meu comportamento é de ímpio? Eu gosto do Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque a palavra de Deus diz assim: na sua lei medite de dia e de noite, mas serão como a comunhão que vem de espalha. Sabe o que é isso? É o andar do ímpio. Tem crente que pensa como ímpio. Tem crente que não consegue pensar como crente. Comportamento mundano, atitude mundana. E aí como Deus vai aparecer para você, irmãos? Como é que Deus vai te transformar se você não quer ser transformado? Quantos estão entendendo, irmãos? Às vezes oferecemos tudo ao Senhor, e ao mesmo tempo não oferecemos nada.
Jesus não só partilha a casa deles, mas também a sua mesa. Fala para o irmão, Jesus não quer só a sua casa, irmão. Jesus quer sentar à mesa contigo nessa noite. Porque é na mesa que nós temos comunhão. Os discípulos, eles reconhecem na fração do pão, ou seja, o gesto do dom que revela o sentido positivo da paixão a Cristo, de uma forma o quê? Generosa, com o coração ardente, com o rosto de Jesus impregnado em suas retinas, com uma nova visão da luz, com uma nova força. Depois de andarem tristes, os discípulos foram transformados. Meu irmão, eu não quero saber o que você passou, o que você está passando. Eu não sou médico, não sou psicólogo, sou um servo. Eu brigo até com os irmãos. Eu não sou o menor da casa de Poça Pigessé. Eu sou aquele carrapato que dava nas ovelhas de Davi. Quero ser menor do que eles. Porque eu entendi e compreendi o que é ouvir a voz de Deus. Ser pastor, irmãos, as pessoas, elas acham que nós somos os super-homens. Estava conversando com meu sobrinho, a dor de cabeça está toda hoje, está aliviando. Eu falei, eu sei que quando eu começar a pregar, Deus vai tirar essa dor de cabeça. Uma enxaqueca é incrível. Nós somos pessoas normais. O pastor, ele tem que dormir também de vez em quando. Não é certo, de vez em quando. Ele tem pessoa que liga a qualquer horário. E eu não ligo que liga a qualquer horário para mim. Para mim, eu não me importo. Não deixo esse problema lá. Tem pastor que vê, chega o telefone, eu é 24 horas ligar. Mas nós temos que entender, meu irmão, que nós somos pessoas normais, como vocês são também normais. Mas que a minha normalidade e com a nossa, e ali com a nossa posição de servo, nós veremos a glória de Deus. E ver a glória de Deus, irmãos, é para quem está posicionado em Cristo Jesus. Hoje eu vejo as igrejas por aí bombando. As igrejas, igreja para tudo quanto é lá. Amém. Glória a Deus por isso. E o comprometimento com a obra? A responsabilidade. Quantos querem pagar o preço? Diga amém. E aí, irmãos, este também é um lugar do quê? Da comunidade, da qual havia perdido o gosto. Aquele lugar, Emaús, na verdade, era um lugar onde as pessoas, era uma aldeia, onde as pessoas já tinham perdido o gosto pelo Evangelho, o gosto pela palavra, o gosto pelo temor. Eram crentes apagados, crentes derrotados. E aí eu entendi por que Jesus, antes de aparecer para os seus discípulos, apareceu para esses discípulos. Porque sabe para onde eles iam? Para um lugar que eles iam ficar apagados e esquecidos. Nessa noite, você pode ser pego por ele se você quiser, mas desde que o teu pensamento seja os pensamentos dele, desde que o teu comportamento seja o comportamento dele, desde que as tuas atitudes sejam as atitudes dele. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53.
No versículo 1 diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência, para que a desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dor e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, e a nós não tínhamos como estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós a consideramos castigado por Deus, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, perdoados. Todos nós, da qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calado. Ele não abriu a sua boca. Totalmente julgado e opressivo, ele foi levado a quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das nossas transgressões. Do meu povo ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo como os ímpios e como os ricos, e a sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da sua vida uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. De quem eu estou falando? Jesus Cristo. A Bíblia não diz o que ele falou para aqueles dois discípulos, mas eu creio que ele trouxe uma mensagem desse livro, para eles poderem entender e compreender o que estava sendo falado. E aí eles começaram a fazer o quê? Lá no final, o versículo 28 de Lucas, capítulo 24, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram o quê? Abertos. Fala para o irmão: quando você ceia para o Senhor, os teus olhos são abertos. Muitos de nós estamos com nossos olhos ainda fechados dentro das igrejas. Não entendemos o nosso chamado, não compreendemos por que nós estamos sentados nesse banco, e aí nós estamos com os olhos fechados. Nós não precisamos, ou melhor, Jesus ele não precisa da gente, nós precisamos dele. Esses dois discípulos, eles precisavam entender que eles andaram com Jesus, viram Jesus, mas não enxergavam Jesus. Não é porque nós andamos com pessoas que nós somos amigos, que nós somos íntimos. Intimidade é algo muito mais além. Intimidade é quando eu compartilho aquilo que eu tenho de propriedade
com a pessoa que aleluia. E nós achamos que temos intimidade com Jesus porque muitas vezes nós oramos, muitas vezes Deus até te usou para curar. Isso não é intimidade. A verdadeira intimidade é quando eu tenho uma transformação de vida. Por que eles não conheceram Jesus? Pastor, os olhos deles estavam fechados. Eles não conheceram Jesus porque eles eram discípulos, mas não eram íntimos. Quantos discípulos nós temos que não são íntimos? Não conhece quando nós estamos doentes, não conhece quando nós estamos passando algumas dificuldades. E só vai abrir os olhos, muitas vezes é tarde quando abre os olhos. E eu tiro algumas lições aqui desse texto. A primeira lição que eu tiro, irmãos, é que Jesus sempre está com aqueles que andam no mesmo propósito. Você está andando no mesmo propósito, irmão? Você que é membro dessa igreja, você está andando no mesmo propósito da visão da igreja Batista Beirel, do Ministério Beirel? Se nós estamos com um propósito totalmente diferente, nós estamos em lugar errado. Nós estamos totalmente em lugares errados. Qual o teu propósito? Número 2, a revelação da palavra só vem através do Pai. Muitos homens hoje se dizem ser homens de Deus, são profetas e assim por diante. Essa verdadeira palavra é essa aqui. Porque só ela cura, liberta e restaura. Número 3, onde existe a presença de Deus, o nosso coração arde. Irmãos, eu vou falar algo para você. Se você tem esse tempo de convertido e teu coração não bate forte, como se fosse uma arritmia, me perdoa, você ainda não teve um encontro verdadeiro. Não estou falando de movimentos, eu estou falando de sentimentos. Número 4, toda vez na hora que precisamos, Ele aparece. E número 5, estejam sempre prontos para ceiar com o Mestre. Sempre. Depois de ver essa palavra, eu parei para analisar que os discípulos, eles também não conheceram o Mestre, porque eles não estavam habituados a viver uma vida de glória. Fica de pé, em nome de Jesus. Pastor, eu queria viver uma vida de glória, viver uma vida de transformação. Comecei a meditar nessa palavra à tarde. Mas o que é viver uma vida de glória? Viver uma vida de transformação. A Bíblia diz que quando Jesus ele subia para orar, seu rosto era transformado. A Bíblia diz que quando Moisés subiu para orar, ele teve que ver com um palite na cabeça, porque a glória de Deus era muito sobre a vida dele. A glória de Deus, ela não se manifesta aonde as pessoas não estão preparadas para recebê-la. Uma conversa com o pastor Ed, que teve aqui na igreja, estávamos conversando e ele estava falando
sobre a igreja nos Estados Unidos. E ele começou a falar, que o Randy Clark teve algumas visões, que a glória de Deus não ia entrar tão cedo dentro da igreja porque, na verdade, as pessoas não estavam preparadas para ver a glória de Deus. E aí, como toda liturgia, o culto tem um horário para começar e tem um horário para terminar, amém? Amém? Isso é liturgia, criado pelo homem. O homem deu um horário. Não sei quem criou esse horário de 2 horas de culto, ou 1 hora, algumas igrejas. E aí o Randy, ele começou a falar assim, quando acabar o horário imposto pelos homens, a igreja pode ir embora. E quando aquelas pessoas cheias de dogmas, cheias de paradigmas dentro delas, começavam a sair, dava espaço para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu vou voltar à minha vida há 20 anos atrás. Eu era diretor de escola de samba. E o carnaval para mim era uma obsessão. Eu era fanático. Eu lembro que quando começou os primeiros carnavais a serem de 5 dias, que era na Bahia, a gente ficava louco, a gente falava assim, poxa, tem que vir para cá isso aqui um dia. Porque nós, quem é desse tempo, o carnaval só tinha 3 noites praticamente. E aí nós nos doávamos 100% para receber aquele banquete do inimigo. Eu fazia parte dele. Eu acho que ele foi garçom de Satanás. E aí, conversando com o pastor, ele falou assim, cara, as igrejas que não entraram nesse movimento, elas fecharam. Porque a igreja que não tem a glória de Deus é apenas mais uma reunião. A igreja que não tem cura, a igreja que não tem libertação e restauração, é apenas mais uma reunião. E é o que vem acontecendo hoje, porque homens começam a limitar aquilo que Deus quer fazer. E aí a gente não consegue ter as transformações verdadeiras dentro das igrejas. Porque eu preciso agradar o órgão. Se eu não agradar o órgão, o outro vai ficar doente. Aí vai ter que procurar uma sessão, ou espírita, ou sei lá o quê, porque ele precisa ser tratado, ele está magoado, ele está doente. Porque quando nós pegamos aquilo que machuca, ninguém quer ficar na igreja. Quando o marceneiro ele vai preparar uma madeira, ele leva, naquela época se usava uma ferramenta chamada enxó. Poucas pessoas conhecem. Uma ferramenta, sabe que é portuguesa, parece que é um machadinho, enxó. Era a primeira coisa que ele fazia. Hoje em dia a tecnologia está melhor, você vai na serra. Eu tenho um cliente que é macieiro, irmãos. Quando eu vejo ele pegar madeira, para mim, soleiro, já está perfeita, já está no esquadro, mas ele passa de novo. Aí eu falo para ele, já não está bom, cara? Ele fala assim, tem que ficar melhor. Você que está nessa igreja, você tem que ir para a plena.
bodas do Cordeiro você vai estar lá. Eu recebi um convite na terça-feira e eu falei: ô pastor, me perdoa, eu não vou. Aí ele brincando comigo, ele falou: se você não vai, eu também não vou. Sabe por quê? Eu não divido a glória de Deus com ninguém. Se a glória de Deus está na minha vida, eu não posso ir em lugares aonde eu vou perder a glória de Deus. Quem tem carro vai entender o que eu vou falar. Quando você lava o teu carro e você suja, como é que você fica? Dá raiva. Os R$25 que você colocou lá para lavar o teu carro. Você parece que é passar de pontinho de pé na lama, né? Para não sujar o teu carro. Assim tem que ser a nossa vida com Cristo Jesus. Para de andar na lama, meu irmão e minha irmã. Porque não foi por R$25 que você foi lavado. Foi pelo precioso sangue de um inocente que morreu pela minha vida e pela tua vida. Enquanto eu, pastor Mesquita, começo a entender essas coisas, eu não fico conformado. Por que não existe uma mudança tão radical na vida da pessoa? Voltando para esses dois discípulos, eles andavam com Jesus. Tanto é que eles andavam com Jesus. Se você pegar mais alguns capítulos, quando Jesus aparece para Pedro, ele chega lá e fala assim: ei, eu presenciei também. Então ele fazia parte daquela cúpula ali. Ele estava com eles. Eu fiz um pequeno estudo, eu não vou entrar em detalhes agora. Esse Cleópas, ele tinha um grau de parentesco com Jesus. Alguns estudiosos dizem que ele foi pai de Tiago. Então ele sabia quem era Jesus. Agora, como pode eu olhar para a cara do Otto, eu andar com o Otto, quando o Otto morre, eu não consigo saber mais quem ele é? Sabe o que eu tiro como conclusão? Você nunca andou com Cristo. Porque quem anda com Cristo tem transformação. Quem anda com Cristo não faz mais a sua vontade, mas faz a vontade daquele que te amou. Quem anda com Cristo, as pessoas conseguem ver a glória de Deus sobre a vida das pessoas que estão com Cristo. Pastor, então o que aconteceu com esses dois discípulos? Na versão mesquital, eu creio que foi misericórdia de Deus sobre a vida deles. Falando: você me ouviu pregar, você me ouviu ensinar, você chegou a ver eu fazer milagres, e parece que não adiantou nada. Quando eu morro, você dá as costas e volta para irmãos. O que você vai fazer, irmãos? Vou tirar as férias, vou entrar em processo de luto. É isso que eu vou fazer, irmão. Aí Jesus volta. Sabe o que foi? Misericórdia. É como se fossem as duas aqui. Eu preciso contar o que vocês estão conversando. Ah, sabe, poxa, mas não tem o Antigo Testamento? Nada, nós não lemos lá. Ele quase deve ter falado: pô, não ensinei para vocês, dois cabeças de vaca. Não falei para vocês que passariam por
10.900 metros, e alguns falam que é 7, outros dizem que é 11. Ele falou assim: acho que não está adiantando nada. E ele deve ter falado assim: vou dar mais uma chance para eles. Fala para o teu irmão: pode ter mais uma chance nessa noite na tua vida. E ele deve ter falado assim: vou dar mais uma chance para esses dois caras. Eu vou continuar e vou ver até onde eles vão. Mas Jesus tinha ensinado para eles, e aquilo ficou gravado na cabeça deles, uma palavrinha chamada amor. Porque a Bíblia diz assim que já era tarde. E aí ele está seguindo Jesus e eles: ei! Faça pernoite hoje conosco. Coma conosco. E aí quando ele senta para a verdadeira ceia, os olhos deles abrem. Depois que ele saiu, sabe o que aconteceu? Porque o corpo dele já havia sido glorificado. Pastor, então por que ele apareceu tão rápido para eles? Fala para o teu irmão: não foi rápido não, irmãos. 11 quilômetros não se faz em 10 minutos. Ele permaneceu um tempo, porque ele quis dar uma nova chance para aquele pessoal. Você pode ter mais uma nova chance hoje. Curva a tua cabeça em Jesus. Se você está precisando de uma nova chance, sai do teu lugar muito rápido. Para aqueles que estão precisando de uma nova chance, entenderam que você está no caminho de Emaús ainda, e não chegou a lugar nenhum, não está nem ouvindo a voz de Cristo. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Quem quiser, se não quiser, não tem problema.